gente! Eu sou o Zé Luiz, locutor, apresentador, radialista e às vezes eu faço ponto cruz. Muito estiloso também, né? Ele tá muito apresentável hoje, gente. Eu amo. Eu sou Bebé, cantora e compositora, e você está aqui no Tom, no nosso programa de entrevistas aqui no Toca UOL, onde a gente toda semana homenageia a nossa música brasileira com convidados muito especiais. Verdade, e hoje a gente recebe dois irmãos do samba tradicional, do samba de roda, enfim, a gente tem um monte de coisa para falar, são afilhados da Beth Carvalho, são hosts do Quintal dos Pretos, que é um negócio que me emociona demais. Eu tô falando aqui, os pretos que estão com a gente. Mário Maurício, sejam bem-vindos! Vocês estão bem? Pô, maravilha, bem demais, mais do que mereço, como falaram os negros velhos da antiga. Você viu essa apresentação? Eu gostei do host. Cara, é verdade, mas é. Não é verdade? A gente chega lá no quintal, logo no comecinho, assim, fica e recebe todo mundo lá. Exato. E o que eu amei, para além da música, claro, né, é o formato porque é verdadeiramente um quintal. Né? Você se sente num quintal cheio de gente, e são 6 anos já, né? 6, 7, a gente 6. está indo pro 6º ano, isso mesmo. Muito bom. Que legal, né? 6 anos a gente conseguiu fazer um trabalho que... A forma que começa, né? A gente teve... O Magno já vem com essa ideia, olha, a gente precisa encontrar um lugar para fazer um samba, mas... sei lá, alguma coisa diferente, uma coisa mais familiar e tal. E a gente nunca encontrava esse lugar, mas um dia eu passei num lugar e falei, Magno, achei o lugar, achei o seu lugar. E aí a gente foi até lá e de repente com a Preta Margarete a gente criou essa história da roda de samba. E assim, a princípio era tudo ligado, né? Vamos ligar e tal, ia ser uma coisa assim, roda de samba, um microfone Plugadão, né? Mesmo aquele de sempre. Só que aí a Margarete teve a ideia brilhante, porque lá na parte de fora tinha um quintalzinho de fundo, assim. Um banheirinho, uma árvorezinha, e ela sentadinha no banco aqui, fumando um cigarrinho e tá naquela... Precisa mais. Cara, o que eu precisava mais? Um café. Boa. Só faltou o que... E aí que a gente, quando a gente saiu, a gente sentiu um pouco da atmosfera da coisa, mas até então não tava formalizado e tal. Aí foi quando ela falou, faz o samba aqui fora. Aí a gente, mas será que vai... Faz aqui fora. Aí o Magno, mas seria uma coisa legal. Então, tipo um quintal? É quintal. E aí a ideia foi já sendo, foi nascendo, assim, meio orgânico, assim. De repente ela falou, põe Quintal dos Pretos mesmo. Aí, Quintal dos Pretos, essa ideia é boa demais e tal. Aí o Magno já, então vamos fazer desligado, sem microfone e tal. Aí rolou uma resistência. Não, mas peraí, sem microfone a coisa vai... Não, mas daquele jeito mesmo, assim, a gente faz sem pensar em ninguém. Quem vier, veio, quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou, vai embora. Muito bom. Pronto, a primeira edição, quantas pessoas mais ou menos? Umas 300 pessoas? Por aí umas 300 pessoas. Na segunda edição, Zé... Aí na segunda já estava muito cheio. Estrubunfou. 1000 pessoas abarrotadas, não tinha cerveja, banheiro não dava. Mas temos um problema. Temos um problema que não tinha. Cabeça. Que legal. Daí foi onde a coisa foi, o que foi mais legal é que a gente acabou fazendo uma conexão com o povo tava morrendo de saudade de uma roda de samba sem microfone, sem nada, assim, daquele jeito que é Que informal. legal. E deu certo demais, porque foi o que eu falei, identificação, assim, meio natural, assim. Sim. Meu, você não sabe o que tá acontecendo, o pagode dos caras lá, sua banjo, meu Deus, vamos lá, pronto. Se espalhou, foi que nem fogo no palheiro, assim. E é legal, né? Porque é uma mesinha, eu vi alguns, uma mesinha, tem uma serva ali, aí vem um, vai subindo, um sobe com o cavaquinho, outro mandolim, outro tem um pandeiro, de repente surge um outro com uma cuíca e a coisa vai crescendo e o povo em volta. É muito em casa. É uma anarquia maravilhosa. Organizada total, Organizada, cara. A gente teve que ir se organizando ao longo, né? Organizar a casa mesmo, foi meio que junto com o público já. Eu adorei esse formato, cara. Adorei. Demais, né? Não, muito bom. E assim, eu queria saber o que mais tem de especial, porque a gente vê Salgadinho homenageando o pagode 90, vocês com a roda dos anos 80. Exato. Quero saber, assim, o que essas duas manifestações, tanto do pagode, tanto para a roda tradicional, tem de diferente e especial, assim, demais? Que eu sei que tem muita coisa. O pagode, bom, todo mundo sabe que o pagode é uma grande festa, né? E assim, o interessante disso tudo é que tudo começa
A festa, ela é a grande reunião. A música vem, ela é uma consequência. Poxa, o samba, automaticamente, ele já era aquele... acontece com uma panela, entendeu? Sim, uma Sim. Com caixinha a de panela já fósforo. tá todo mundo cantando Palma da samba, mão. né? Aham. Então, por exemplo, aí tudo isso, todo mundo, todos nós, aqui temos algum tipo de experiência. Eu acho que todo brasileiro tem um pouco dessa experiência em algum ponto da vida, sabe? Então, quando você fala do pagode 90, do samba tradicional, das rodas de samba, dos shows, pode ter certeza que todo esse pessoal teve essa vivência em algum momento. Né, da Sim, roda né? de samba, né? Então assim, aí, claro que com a chegada da indústria a gente vai mudando algumas coisas, os produtores vão trazendo algumas visões diferentes, a própria indústria te leva para alguns caminhos. Mas assim, aquela essência de, né, no caso, de sambista, de pagodeiro e tal, ela vem para todo mundo. Sem O que vai dúvidas. mexer talvez é na estrutura musical, na estética, em outras coisas. Mas aquele fio ali, você pode. Aí, claro, cada um vê de um jeito. Então, quando você fala do Salgadinho fazendo o pagode 90, ele tá pegando aquela referência de 30 anos atrás e tal. A gente já gosta daquela referência de 60 anos atrás. Tá. Muito E bom. a gente se identifica mais com aquele mais antigão. Só que quando chega nos anos 80, né, aí vem Fundo de Quintal, vem Bete Carvalho e tal. Aí a gente pega uma outra referência, se apaixona e vai também. Eu acredito Então- que essa coisa do pagode, que existe essa separação que a gente acabou entendendo, né, ao longo da nossa vivência, que assim, eu sempre falo pro Maurílio, assim, de tanto a gente ficar conversando sobre essa coisa do samba e do pagode, uma coisa que eu sempre falo é que o pagode, ele é o lado jovem do samba. Tá, entendi. Atemporal. Você pega lá Paulinho da Viola, lá nos anos 70, ele fala, domingo, lá na casa do Vavá, teve um tremendo pagode. você não Então é um pode comportamento dentro dessa reunião em que se canta o samba. Então, assim, os mais velhos nunca aprovavam muitas coisas. Tipo, isso aí... Entendeu? É porque é a coisa mais, talvez, comportamental do que a música em si. Aham. Aí você pega o Zeca Pagodinho, é o pagode, né, jovem daquele tempo dos anos 80, e que, de repente, o Aniceto também não aceitava muito, porque o Aniceto já fazia o pagode dele quando era novo. Então, é um comportamento jovial do samba. Com certeza. Acho que é Sabe? mais comunicativo, né? Acaba, tipo, jogando coisas mais diretas. Acho que o samba tem uma pesquisa de literatura talvez mais... às vezes mais complexa ou sobre algo muito específico, dependendo, né? Tipo, como você vê Cartola. Esses dias eu tava vendo, inclusive, a gente pode puxar sobre isso. Eu tava lembrando daquela música do Cartola, como que chama? Uma escola na praçãozinha, tempos idos. entendeu? E aí, Demais. tipo, fala sobre a história, sobre tudo. E falando em Cartola, a gente quer saber do novo projeto aí que vocês regravaram com os arranjos originais. Conta um pouco como foi homenagear Cartola, assim. Esses arranjos originais do Dino Sete Cordas, um Dino Silva, um grande violonista lá do Época de Ouro, né? Aquele pessoal do choro, né? De antigamente. São arranjos que que inspirou com que a gente fizesse esse disco igual, né? Porque, assim, é uma coisa tão bem feita, é uma coisa tão maravilhosa que, assim, tudo já foi feito. Eu acho que a gente tentar fazer uma coisa diferente daquilo que tá tão bonito, né? Eu acho que talvez a gente não tivesse tanto sucesso pessoal como a gente teve nesse álbum, né? De realizar um trabalho tão bonito, assim, com uma singeleza profunda de um compositor maravilhoso que é o Cartola, né? Isso, total. Então é um álbum de 50 anos, né? Tá fazendo 50 anos agora. A gente tem uma hora que a gente cansa um pouco de ser a variação do tema, né? Então, o ideal é a gente buscar essas referências, né? E assim, eu acho que o pacote vem completo, né? Então, a canção do Cartola, ela é o carro-chefe, é uma maravilha, a gente já sabe, é inquestionável. Mas aí quando você traz esse violão do Dino Sete Cordas, sabe? Aquela cuíca do Marçal. Aquele violão sabe? passeando pela música. Exato, e a gente fez questão de trazer isso para os dias atuais, porque a gente sabe mesmo que a gente tem mesmo essa defasagem das pessoas, até mesmo cultural, das pessoas irem até o disco do Cartola e ouvir esses detalhes. Assim, claro, a nossa ideia é fazer com que as pessoas comuns, quando eu falo comuns, né, quando
todos somos comuns, mas assim, os não artistas... Os não artistas que não têm a compreenderem referência. que você tem uma estética ali, aquela linguagem, que você respeita, que você sabe que aquilo faz todo sentido. O contraponto do violão do Dino Sete Cordas, com aquelas melodias que ele cria, que praticamente é uma segunda música, Sim. dentro Total. da Ela música do percorre a música dentro Cartola. da música o tempo inteiro, E, né? É e absurdo, o mais viu? legal desse álbum, assim, eu gostaria de trazer isso pra vocês, porque eu acho que isso vai influenciar as pessoas, inspirar as pessoas a ouvirem com mais atenção. É que você ouve a voz do Cartola e a melodia dele, e ninguém entra na voz dele. Esse que é o grande genial desse trabalho, que você tem a cuíca do Marçal, que não bate no violão do Dino Sete Cordas, que também não bate no Muitos surdo do detalhes. Luna. Do O Luna Luna não bate. ele toca o surdo do começo ao fim, sem fazer nenhuma variação, ele só faz a marcação. E aquele violão que fica incrível. passeando o tempo todo, e as melodias do Cartola que andam mais lentas, enquanto que o violão vem com frases mais rápidas e tal. Então você ouve o disco inteiro, e se você quiser apreciar só o violão, você aprecia. É meio jazz isso, É hein? jazz. É uma coisa Pois é, louca. Aham. e sem Isso, você né? precisar parar pra ficar assim, um exemplo, tá na mixagem, que é o trabalho que a gente faz de acabamento, aumenta mais o violão, porque eu quero ouvir o violão mais essa frase. Não precisa, porque Sim. no disco, nesse álbum do Cartola, você consegue separar essa imagem estéreo de você ouvir violão, cavaquinho, violão 6 cordas, surdo, pandeiro, Aham. e a voz do Exato, Cartola, não a é- melodia do Cartola, a melodia do Dino 7 cordas. Então, Nada cara, sobressai. esse Agora trabalho é interessante- genial. É interessante como eles tiveram essa sacada nos arranjos desses discos do Cartola, né? Porque a própria Beth Carvalho falava pra gente que o Cartola, né? Muitas vezes entrava assim num determinado botequim que ele costumava frequentar, falava, me dá um cafezinho aí. Ou dá pra colocar na Rádio Nacional ali pra eu vir? Daí ligava na Rádio Nacional, tava tocando muita música clássica. Aham. E ele ficava ouvindo ali e tal. Então E aí, com tudo isso que o Maurílio falou, você consegue imaginar a lindeza que é a obra do Cartola, a composição do Cartola, aquelas melodias que ficam variando, né? Sim. Sim. Vários tons ali e tal, sai de um Modulações, tom, né? modula e tal. É uma coisa maravilhosa. Então, assim, são coisas que, assim, não é de uma pessoa, assim, como o Maurílio, uma simples pessoa, né? Ele é um gênio da música brasileira, assim, tal. E, assim, é um show que lança o álbum do Cartola. Só que, assim, é um álbum, você pode ver, um álbum de meia hora. É Sim, um álbum que sim. tem 30 e tantos minutos de duração. E aí, acabou o álbum, a gente vai fazer um passeio pela obra do Cartola de um modo geral, assim. Todas essas Muito canções, legal. Tempos Idos, que você falou, citou, aham. que é um samba que a gente gravou também no DVD da nossa madrinha, Beth Carvalho, quando ela fez 40 anos, né? Ela fez um DVD no Teatro Municipal. Então ela falou, eu quero o quinteto cantando esse Tempos samba. Idos. Na época, né? Que E a gente legal. cantou Tempos Idos, né? Que fala justamente dessa questão, né? Conseguiu penetrar no No municipal, municipal, depois de onde percorrer todo o universo. Já pensou? Que coisa lindo. doida, né? É Vocês falaram na Beth, né? Como é que foi o contato? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Como é que foi o primeiro contato de vocês? Porque eu sei que vocês tocavam num bar, né? Isso. E do nada, do Neida, Mas Beth estava lá. Foi ninguém mais, ninguém menos. Cara, que cena Maurílio é maravilhosa. apropriado pra falar, porque nessa noite eu não estava, eu cheguei depois. É mesmo? Ah. Eu cheguei Chegou depois. Onde você tava, moleque? Eu tava em casa. Você vê, eu tava em casa, porque assim, tinha um outro trabalho, né? Porque geralmente o cara fala assim, você trabalha com o quê? Eu trabalho com música. Música é trabalho? E pra... você tá músico, mas e o que você trabalha? Aí Oh, meu trabalhava Deus. com outra coisa, né? Aí tal. Já éramos da música, lógico, né? Mas assim, né? Pra defender o pão de cada dia, né? Aí trabalhava de office boy e tal. E o Maurílio tava nessa noite no Boca da Noite, que é um bar famoso aqui em São Paulo. Fez muita história da música popular brasileira, passou o Nelson Cavaquinho, era um bar do Eduardo Gudim, inclusive. oxe, tá. Aí foi pro Wilson Sucena, e a gente já conhecia o Wilson Sucena, o quinteto nasceu lá, inclusive, e tal. Só que nessa noite, especificamente, eu não estava. Aí tava o Maurílio Exato. com a rapaziada do quinteto, e uma bela noite, quarta ou segunda? Eu não lembro se foi um desses dois, porque a gente só ia ou quando não era segunda, era Era quarta-feira. quarta. Eu acho que era quarta-feira. A Beth aparece. Porque na quinta-feira eu fui mandado embora, quarta é isso mesmo.
Quem é demitido nunca esquece. O patrão nem lembra. Eu Mas lembro que não. Foi a quinta-feira terror, assim, porque a gente Sim. ficou até 10h30 da manhã com a madrinha. Tá. Então aí a Cidinha Zanon, a gente deve essa visita da madrinha, a Cidinha Zanon, amiga da Beth. Que a Beth veio para um show, ela falou, vou levar você num samba para você conhecer uns meninos aí. Tá bom, vamos lá. E aí ela chegou por volta de umas, sei lá, 2 da manhã. E foi a Beth chegar e começou a chegar sambista de tudo quanto é lado, pra compor, pra mostrar as composições, etc e tal. E a gente ficou pra trás, a gente ficou de lado, Na assim, miúda. ó. Sim. Umas 2 horas. Eu tô falando 2, a gente deve ter ido cantar lá pelas 4. Eita. Que é a malandragem, não, dó maior, mi maior. Então, cada um querendo mostrar o samba pra Beth Carvalho. E aí quando silenciou, porque tem um momento que dá aquela silenciada, eu falei, dá um lá menor pra mim. Aí Boa. cantei aquele samba, com licença, está na minha hora de chorar. Que é um samba que deve ser do terceiro, Do segundo- primeiro álbum dela. Do primeiro álbum Se da não me Beth engano, é Carvalho. esse, com licença dela, acho que é o primeiro álbum dela. Então assim, a gente já tinha visto a presença, né? Quando vai chegando, já vem iluminando tudo. né? Sim. Quando ela sentou, a gente já fica aquela tensão e tal, aí os sambistas já querendo mostrar música pra Beth, tá. A gente ficou esperando a nossa hora, não dava, não tinha como competir com os nego velho lá, porque todo mundo muito... Chegou, né, safo, anos né? de história. Era Safo, Murilão, Silvio Modesto. Um atrás do outro, Só- eu nem respiro. Barros, né? Não, só- É um pessoal... Isso a gente tá Legal. falando de quantos anos? E, então, isso foi em 2006, né, Magnus? 2007. 2006. 6 pra... Não, 96. 96. 96, desculpa. Porque foi antes do... Antes do quinteto, quinteto é. começar. Quinteto, É, porque não tinha nem o quinteto. né? 96. Sim. Isso, eu falei 10 anos depois, né? 10 anos depois a gente já tava com ela em Montreux, fazendo show, assim, tipo. Ah, que Eu me legal. lembro, porque foi dia 20 de agosto, porque ela escreveu na minha agenda. Eu tinha uma agenda, eu tava indo trabalhar, né? Aí eu falei, passando, o Maurício já me bipando, é a bip, lembra? Bip? Opa, daí você tinha que Vem ligar cá, pra Beth saber o Carvalho que tá é aqui. aquele que é. Aí eu Foi não porque vou, demorou não dá pra pra chegar. mim, não dá. Aí eu peguei o ônibus e tô indo pro trabalho. Aí quando chegou no ponto do vai, bicho, eu falei, mano, quer saber? Vou descer aqui. Eu desci e fui convocado ali. Falei, completou! Agora tá todo mundo aqui e tal. Melhor decisão. Nossa, bicho, aí ela escreveu na minha agenda, sugestão para o nome do grupo, Café com Leite. Os meninos, assina embaixo, madrinha, 20 de agosto de 96. E Depois eu aí perdi a virou agenda. nossa madrinha, e aí depois toda essa história construída. Quinteto, aí depois vocês viraram... Quinteto, Samba da Vela, tudo ela veio junto com a gente, assim, meio que construindo junto a carreira. E a gente foi ser músico da Beth, né? Tá. Logo na sequência, assim, coisa de 3, 4 anos depois, a gente foi convidado para ser músico da Beth. Foi onde a gente começou a fazer shows pelo país inteiro, fazer várias turnês e tal. Mas nesse momento, assim, quando a gente conheceu a Beth, ela deu um nome do grupo e depois ela foi embora. Tá. Aí a gente, assim, não via a Beth, só quando tinha um show que a gente aparecia e tal. Mas a gente formou esse grupo e aí, com o Carmo Lima, que era o produtor nosso na época, a gente foi acompanhando todos os grandes sambistas do Rio. Porque não, assim, aí revitalizou o samba do Rio de Janeiro em São Paulo de novo. Porque Noca da Portela não vinha, Monarco não estava vindo mais, Mauro Ivone. Diniz vinha há pouco, Dona Ivone. Wilson Moreira, Dona Ivone. A gente foi acompanhando essa galera toda. Sim. E uma série, né? Retomando. Walter Sim. Alfaiate, Moacir Luz. Então virou sei lá, um reduto de bamba mesmo do Rio de Janeiro, dos caras da Vila. E Total. foi fomentando aquilo. Aí eles chegavam no Rio e falavam, tem uma molecada lá que Manda dá bem. conta do recado. Não precisa ir com banda, não. Porque era muito difícil essa logística de banda, Nossa, né? sim, O cara trazia um imagina violonista, ele já... cachê era muito pequeno. É. Aí a gente aqui foi meio que uma mola propulsora aí pro negócio andar. E aí revitalizou esse samba, né, do ano 2000, mas aquele formato do Tradição, samba né? tradicional, samba de raiz, né? E foi muito legal pra gente, né, que estava começando ali e viu naquilo uma forma de sobreviver de música através desse movimento de música mais, né, raiz, né, no caso tradicional. Aham. Aí, Magno, você nunca mais voltou para aquele trabalho, né? Mano, o Maurílio... Não, ó, e o pior, Zé, o Maurílio falou pra mim, falou, mano, vamos pedir as contas. Eu falei pra ele. Aí, Ele topou. cara, aí eu falei, vamos. Legal. Eu cheguei no meu trabalho e chegou no dele. Eu não sei como é que foi o dele. O meu, eu falei assim, preciso que você vim pedir demissão, não vai dar pra...
Aí o cara, meu patrão na época, o Irã, falou, você tá louco, tá maluco? Vai pedir demissão por quê? Eu falei, não, é porque esse trabalho aqui tá atrapalhando meu samba, não dá. O que você tá falando? Você é louco, moleque! Cara, Não, comigo aconteceu parecido. Ele falou assim, mas você vai viver de quê, né? Tipo, você falei, não, eu vou pra música e tal, porque agora a Beth Carvalho surgiu aí na nossa vida e tal, parece que... Negão. Olha lá. eles adoravam a gente, cara. Ele falou, se você for, você não volta mais aqui. Mas você sabe que vocês têm um lance muito legal, no caso dos pretos agora e tal, né? Mas de meio que vocês empreenderam, né? Sim. Vocês continuam empreendendo, quer dizer, vocês tiveram o Samba da Vela, agora Sim. o Quintal, né? No Quintal, eu queria que vocês falassem dessa história, desculpa, Bebê. Não, pode ir. Que vocês, ao mesmo tempo que vocês estão ali tocando, vocês apoiam uma galera da periferia com venda de produtos. É assim que funciona também? É assim. O Magno fala melhor que Como eu é que sobre- é a Magna? Não, essa coisa da economia criativa mesmo, assim, que tem no entorno, né? Que são pessoas periféricas e que vivem de uma renda que a gente considera, né? Que, no caso, considera informal, né? Então, assim, essas pessoas vendem os seus produtos e é um espaço ali que elas têm, né? Então, aquele galpão que tem enorme e tal, Sim. tem lá umas 20, 30 barracas que eles montam ali. Então é camiseta, brinco, vestido, boné, chaveiro e tem de tudo lá. Então a gente apelida carinhosamente de shopping pretos. né? Shopping preto. Muito legal. Legal, Shopping muito preto. legal. Muito bom, muito- gente. E isso vai alternando de acordo com a época? Às vezes sai um, entra Eu acho que outro? porque todos eles têm uma cadeira cativa ali, né? Um Ah, espacinho, né? A menos que algum deles fale, ó, não tô mais afim e tal, ou teve algum problema, não vai poder ter, ou coisa de briga nunca teve, assim. Então tem aquele pessoal que fica ali. Quando pinta um espaço, que alguém sai, aí alguém já indica, entendeu? Sim. Aí vem um outro empreendedor e faz, né? Faz o trabalho ali. Também Então, é esse muito apoio legal. ao empreendedorismo preto. Legal. Sobretudo pessoas pretas, pretas, né? Que sim. esse mercado que a gente tem é muito difícil mesmo, né? Então as pessoas empreendem, a gente tem esse espaço, por que não fazer negócio com essas pessoas, né? Eu acho que é importante. Totalmente. E é interessante, né? Tipo, quem tá de fora não entende o quanto é importante, assim, sabe? Tipo, só ouve falar, não entende, tipo, em cada detalhe. Eu queria voltar um pouco sobre o Samba da Vela e queria entender um pouco sobre essa história. Queria entender por que a vela, tipo, eu sei por que a vela, mas assim, qual foi essa sacada? O despertar. Né? Qual foi o despertar do Samba da Vela? E que vela vocês estão usando para durar bastante? Vela de 7 dias? 7 dias! Vamos fazer um samba. Já tive Conta a história várias, do o povo samba vem da- com várias ideias, assim, né? Ah, Põe lógico. uma de 7. Tá bom, põe uma de 7, mas quem toca às 7 horas vem em casa. Somos nós. 7 dias, né? E uma vela dura horas. 7 horas, né? Uma vela dura 7 horas. Uma verdade. vela, depois a gente ficou expert em vela. Eu imagino. Aí a vela durava 7 horas, a gente falava, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar no comecinho. Mas tinha uma hora que a gente botava ventilador, a vela começava, aí derretia, apagava, a vela apagava no meio. Aí a gente foi arrumando um jeito, arrumou uma cuba lá pra botar a vela, Entendi. motor, aí cortava a vela, ficava em casa vendo Ele a fez vela. o teste da A vela. gente ficava fazendo teste de você vela. fez Ele uma fez o teste, ele pesquisa, acendeu uma vela e viu gente. quanto tempo durava. E tava pra durar no tempo que a gente queria de samba. O samba da vela era pra durar 4 horas no máximo, não é isso, Max? Era pra durar 4 horas. Aí a gente cortava, fazia um toquinho de vela assim, durava 1 hora. Aí às vezes passava a vela, tinha um tanto assim, tem mais meia hora de vela, hein? E baita sucesso, né? baita sucesso, assim, a atmosfera do samba da vela, a ideia, até então não nasceu com uma vela, nasceu com a música, né? Porque a gente foi num dia que era aniversário do Chapinha e no final das contas sobrou que nem a gente aqui, igual a gente tá aqui, eu, Magno, Pacora e Chapinha, e sobrou um cavaquinho, tinha um cavaquinho lá, a gente começou a cantar assim, meio informal, assim, sabe a ideia? De repente eu cantei um, no mesmo tom ele já puxou outro, no mesmo tom, aí foi indo, foi indo. E éramos só nós 4. Só né? nós 4, Ah. no final da festa, todo mundo já tinha ido embora e tal, e esse ping-pong gerou em nós assim uma... Caraca, a gente podia fazer um encontro, né? De estar junto, assim, fazer alguma coisa pra cantar essas músicas, porque senão elas vão ficando na gaveta. É. Então a gente não tinha, né, uma playlist de coisas inéditas. Então a gente criou o espaço pra gente mesmo se frequentar, quase uma rádio de auditório, assim, sabe? Muito bom.
E aí foi quando a gente, nesse bate-papo, tal, aí falou, então, mas aí a gente precisava dar um jeito de acabar, né? Porque, pô, segunda-feira... Cronômetro, ampulheta. O Magno já foi, querendo a ideia de limitar mesmo. Ele falou assim, vamos limitar. Vai ser uma coisa fechada pra compositores, não vai ter público. Entendi. Porta fechada e a gente tem que parar no máximo até meia-noite. Mas pra fazer toda essa... Pra criar uma ideia, pra algo que fosse bom, né? Que ficasse estranho, porque soaria muito estranho. A Beth Carvalho estranhou, né? O Samba da Vela. Porque a gente também falou, e outro detalhe, silêncio. Todo mundo que chegar... Você é um medel de Eu vou te falar, ó, às vezes eu fico pensando em Maurílio, gente. a gente fica com dó, eu fico um pouco com dó do Chapinha, porque na época o Chapinha, ele abriu um espaço, um bar. Sim. E bar precisa de gente. Grana. Só que a gente tem aquele pensamento, tipo, não, tem que ser fechado. Várias brigas, né? Tipo assim, briga não, assim, aquelas discussões, assim, tipo, tem que ser fechado. Mas, pô, hoje, né? Fala, não, mano, vamos abrir o bar. Abre o bar, Chapinha, pelo amor de Deus. Né? É a renda, né, cara? Aí, tanto é que ele alugou lá o espaço para fazer um estacionamento, né? Aí alugou, fez um espaço todo bonitinho e tal. Quando ele se deu conta, tinha um poste bem na entrada do... Quem vai tirar esse poste? A prefeitura cobrou 60 mil reais pra tirar o poste. Aí ele falou, vou ter que fazer um bar de samba, um pagode, alguma coisa. Aí virou um siriguidum. E nessa a gente foi pra lá e começou a fazer o Samba da Vela, né? Com o Chapinha, Paquera e o Maurílio. E aí tudo isso que o Maurílio falou, né? Era uma roda de samba que começou com nós quatro. Ali tinha o Oliveira também, né? Sim. E o Oliveira tava lá mexendo na cozinha e tal, aí veio na madrugada, assim, tem uma sopinha aqui, um caldinho, a gente já, peraí, vamos implementar isso aí. Isso é legal. É a mente empresarial, falando mais alto. Não, mas você sabe o que é mais interessante? É que a mente estava funcionando dessa forma, né? mas a intenção totalmente oposta, assim, porque acho que a única mente mais empreendedora ali era a mesma do Chapinha, que ele precisava vender a cerveja para pagar o aluguel do bar. E a gente já estava focando mais numa coisa assim, não, é o samba, o silêncio, tal, foi onde o Paquera falou, não, vamos beber café, não vai ser cerveja não. Aí o Chapinha, café! O Chapinha falou, mano, não, vocês vão me quebrar. Vocês estão me quebrando as duas pernas, é isso, amigo? Cara. Não precisa de amigos. A gente olha hoje, a gente vê, cara, é verdade, assim, tipo... E o Paquera levava aquela cappuccino e deixava lá. 2 minutos acabava, que o povo vinha, saía um povo da escola da frente. E os caras, eles bebiam o café, não era pra apreciar o café, era pra matar a fome mesmo. Aí a gente botava a sopa, então quando dava 10 horas da noite, aí a sopa, a gente... Vamos servir a sopa, né? Parava o samba, servia a sopa. Então, quando dava 9 horas da noite, já tava lotado. A gente falou, que sucesso. O negócio tá pegando fogo. Aí, quando parava, todo mundo comia a sopa. Quando voltava o samba, vazio. Todo mundo ia embora. Aí a gente percebia que tava ficando cheio no momento. E o pessoal decorou o momento que era o intervalo. Porque a gente parava, a vela continuava, parava para fazer um intervalo para comer, depois voltava pro samba para encerrar. Era uma sopona, mas quando ainda ia né? encerrar... Já tinha ido a maioria do povo embora. Aí foi onde aí ele pegou, levou a vela pra casa, cortou, fez a experiência de 4 horas certinho. Boa. E aí o samba seguiu e só comeu a sopa no final. Tá, equilibrou toda a ideia. Equilibrou a ideia toda. Era a Beth que falou que vocês tinham que abrir, né? Que não era pra fazer uma coisa tão fechada. A Beth chegou a Na falar. verdade, o que aconteceu foi que quando a madrinha foi visitar, ela até ainda falou, cara, isso aqui não sei não, hein? Por que, madrinha? Pô, samba assim, mó silêncio. O samba só funciona se tiver tem que ter a sacanagem. Se não tiver sacanagem, não vai rolar. A gente, não, madrinha, que a nossa intenção é que outra. Não, ela falou, mas eu entendi a ideia de vocês e ela é bem bonita. Continua, tal. Tá. Eu tô brincando, tal. Mas assim, ela pegou, deu. Mas aí a ida da madrinha não teve jeito. O pessoal chegou e. Cresceu demais. Porque quando a gente chegava na vela já tinha gente lá. Então. Sabe, o bar, o povo já estava por ali. Aí a gente fez o quê? Colocou umas cadeiras em volta para organizar. Pelo menos o pessoal já ia conseguindo as cadeirinhas e ir em volta. Gente, faz uma roda aí, faz uma roda aí. Foi fazendo, foi se formando. A coisa meio que foi orgânica, assim. De repente, tava aquele mundaréu de gente em volta, por influência da ida da nossa madrinha. E aí a gente decidiu abrir, assim. A primeira vez que a Beth foi, tinha 30, 40 pessoas no máximo. Depois dela, acabou. Depois dela, 150, 200, 300. Aí foi só aumentando. E tem as regras, né? Não tem umas regras lá? Tem umas regras. Fazer e não fazer no Porque vários compositores foram chegando ao longo da... Porque assim, era uma vela e a gente dava as letrinhas, o pessoal
cantava as músicas, depois a gente fazia um caderninho. Esse Tá. foi o primeiro caderno. legal. Né? Só que começou a vir tanto... Aí, com a ida da Beth, começou a ir tanto compositor de São Paulo inteiro. Não, saiu na TV, eu lembro de um monte de coisa. Não foi de sucesso. Aí a gente teve que criar mecanismos. Fizemos reuniões e tal, e criamos a vela rosa e a vela azul, junto com a vela branca. Então, a vela rosa, a gente cantava o samba inédito. Você trazia a letrinha, papapá, todo mundo legal. cantava os seus sambas. Quem tivesse na vela rosa já tava com aquele passe livre de poder mostrar seu Poder samba. mostrar. Aí cantava ali, na outra semana, mais uma vela rosa, aí mais outros compositores mostravam e tal. Aí a gente fazia uma seleção dos melhores sambas e falava, gente, ó, samba vela azul, esse foi classificado para vela azul. Aí já começava a remandiola. Porque os caras levam a panela, Meu amigo! Mudou pra vela azul, já pronto, era rebelião. Aí já começava, aí beleza, aí a gente tinha que enfrentar isso aí também, né? Fora o pedido de silêncio. Silêncio. Porque tem que falar baixo. Quando a gente lá a pedia gente silêncio, pede nem eu silêncio falava, vou absoluto. matar aquele Silêncio cara lá, total. me humilhou lá, mandou pedir silêncio. Tinha essas coisas também, tinha. Enfrentamos de tudo. Nossa, de tudo. Aí a vela azul, aí eles reapresentavam aqueles sambas que passaram no crivo da vela rosa. O povo canta. O rapaz canta o samba do coleguinha, canta. Ou ele só, o canto dele vai pro botequim. Tinha isso também. Entendi. Então, tinha todo um comportamento. O samba é bom, a letra é boa. Exato, aí a gente estava analisando, porque o nosso objetivo era fazer o quê? Unir o máximo de compositores, poetas, músicos, né? Então cada um, às vezes, pudesse ser que aquela pessoa tivesse todas as habilidades. Mas o ideal era a gente separar ali. Pô, esse aqui é um grande compositor. Legal. Nossa, aquele é um grande músico. Caramba, poeta. E ali a gente fazer fomentar, né? Tá. É um sarau, né? Um sarau exato, de a gente ideia boa. que me Só passa que a é gente um tava de sarau. butuca. Enquanto a gente batuca, a gente tá de butuca. Butuca. Sabendo quem é que samba, sabendo quem é que fica. Quem põe a mão na cuíca, quem põe a mão na cumbuca, enquanto a gente batuca. Eu tava analisando tudo, pra criar cara. conduta, comportamento, Exato. ideologia, ver se a pessoa Aí, tinha conceito ou não. E Passou Legal. nesse crivo, passou desse crivo e entrava na vela branca. vela branca. Aí a vela branca é o lançamento de um caderno. E aí tem um monte de caderno, assim. Aí Eu tem tenho um vários blog sambas. que eu tenho todas as gravações, que a gente gravava o samba da vela inteiro. Até o tempo que a gente permaneceu no samba da vela, que depois a gente foi realmente cuidar da nossa carreira mesmo, né? Porque a gente acabava cuidando de muitas carreiras, né? É uma gestão. Total. É uma gestão, porque você tem que ficar fazendo corte de samba para jogar na internet, tem que fazer caderno, tem que aglutinar pessoas. Então você vai cuidando. Aí teve uma hora que não deu, mas até aquele momento, 2014, que a gente permaneceu na vela, somos fundadores e tudo, mas a gente tem um blog que tem todos os áudios de 4 horas de duração, todos os sambas que foram cantados e tal, então lançava esse caderno e revelava mais um compositor, né? O Samba da Vela, ele acontece... No ano 2000. 2000. Começa no ano 2000. E aí depois depois disso, vocês viraram um duo? Bem depois, Bem porque depois, assim, aham. antes do Samba da Vela, a gente foi no Memorial, se não me engano, da América Latina, que teve um show, eu acho que, se não me engano, os meninos até acompanharam o Paulinho da Viola. Aí a gente conversando com o Paulinho da Viola, assim, e o Paulinho falou pra gente, falou assim, como é que ele falou? Dá uma volta no bairro de vocês Olha, e vai pesquisar, ver quem são compositores. Com certeza vocês vão encontrar gente, assim, gênios, sabe? Gênios que ficam apagados ali. Dá uma volta, vai perguntando e tal, e depois façam um movimento de música e traz esse pessoal para cantar a própria obra. e isso Mestre inspirou a Paulo. gente com relação ao Samba da Vela. Aí, quando a gente fala da obra do Cartola, é isso, né? É essa ligação que a gente tem, né? Quantos cartolas a gente, de repente, tem perdido nas periferias, certeza. nos centros, Sem a chance de... né? Sem a oportunidade de poder mostrar. O Cartola foi um desses. E vocês falam, né, do passado, eu vejo que pelo palco de vocês, né, no Quintal, e etc, já passou quem? Maria Rita, Emicida, aí vocês fizeram um trabalho com Emicida também. Pois né? nossa. E aí grande você falou do Emicida. passado, presente, e aí você está trazendo um pessoal que está agora aqui também, né? Sim. Quem que passou? E grandes personalidades, pessoal super antenado, assim, né? Uhum. O Emicida hoje, ele é o nosso padrinho, né? Padrinho. Do Padrinho do Quintal. Quintal. Que graças a ele também, um vídeo que ele participou com a gente no Quintal viralizou. Assim, foi a coisa que fez todo mundo entender um pouco do que é o Quintal, a atmosfera do Quintal. Mas, poxa, a gente teve o Salgadinho.
Maria Rita, Maria que Rita é é a a musa. Maria Rita. que Luciana A Beth é a Mello, que foi madrinha. recentemente. A Beth é madrinha. A do Beth é quintal, madrinha. né? Tá. Batizou o quintal. Batizou tudo, mesmo, assinou, tal. fez um, né? Aí a gente tem, quem mais, Magno Souza? A Luciana Mello, que acabou de passar pelo quintal. O pessoal do pagode todo, Salgadinho, Pinha Presidente. Pinha. Cléber Douglas Sampa. Sampa. Douglas Sampa. Do Vários pagode, eu acho que nomes. quase todos já passaram. Flea, do Red Hot Chili Peppers. Não, esse aí Novela. foi uma surpresa. Novela. Cara, Mas me era conta. novela. Cara, O você Flea, acredita? baixista do Red Hot Chili Peppers. Vai, conta essa história, eu adoro. Cara, ele tava ali batendo na palma da mão no Samba da Vela. E aí a gente falou assim, esse cara, alguém falou, ele é irmão do Chapinha, ele se parece, tem um... Falaram na época, a gente deu risada, mas ele tava de momento, ele curtiu demais. Tava curtindo muito. E aí falou, legal, tudo bem, até aí, Samba da Vela rodou, foi tudo certo, mas aí no outro dia tá aqui na Veja. Free da Red Hot Chili Peppers aparece no Samba da Vela. Um dos e maiores tal. baixistas Os do maiores mundo. baixistas do mundo. Eu fiquei pensando, eu não tirei uma Meu foto com o Deus. cara, meu Não, mas Deus tem do a foto, céu. ele tá bem Mas atrás tem a de foto mim, tá dele bem lá assim com a atrás gente. de Saiu mim uma aqui, batendo na matéria. palma Saiu da uma mão. matéria. Saiu uma matéria, cara. Que terno. Porque ele tava pesquisando, Sensacional, ele tava né? fazendo um álbum de música brasileira e queria um Entender álbum um relacionado à música brasileira, assim, uma Ele coisa... queria algumas coisas, algumas Beber da referências. fonte e tal, e- Você vê, né? Não, e é o que a gente fala, né? A gente tava falando fora do ar aqui, eu acho, nem lembro. A gente falou tanto aqui que eu já nem sei mais quanto que a gente falou. Mas essa coisa do músico, né? Sim. Como é uma trama perfeita, né? Uma trama, tipo Andreas Kisser, Pois é. Sepultura, lá com vocês também. Vela e Sensacional. Sepultura juntos, né? Tipo, é um... Samba da Velha e uma Sepultura. Fizemos choro, fizemos tudo naquele... Naquele dia foi incrível, porque sensacional. eles mostrando um pouco do que é o trabalho deles, a gente mostrando e juntando, a gente falou um pouco do que é o nosso, e eles ao mesmo tempo, simultaneamente, para o público entender que tem Aquele ali, dia foi o, tem uma relação. foi o dia do samba rock original. Exato, o samba rock era isso, né? Vocês como o Sepultura, cara. que maravilhoso, legal. né? Não, eu fico maravilhado com isso, com várias linguagens. Vocês ouvem, além do samba, o que vocês prestam atenção? O que chama a atenção de vocês? Caramba, a gente Rap, ouve de por exemplo, tudo, rap cara. brasileiro. Ah, sim. Claro que a gente se aproximou muito mais agora com o Emicida, mas assim, o Racionais MCs já faz parte da nossa trilha de vida desde sempre. Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Cara, isso aí, a gente cresce ouvindo essas A gente coisas. nasceu, a gente cresceu no Parque Santo E Antônio. não só cresce ouvindo, a gente cresce ouvindo e prestando atenção mesmo, como você fala, né? Que nem a gente ouve muito Pablo Milanês em casa. Sim, Sabe, que a legal. gente ama a obra do Pablo. Então, eu tenho coleção de discos do B.B. King, sabe? A gente ouve muito tem- Michael Jackson, muito Bruno Michael Mars Jackson agora, é Deus muito- em casa, sabe? Bruno Mars também é um cara Bruno que a gente Mars tá não ouvindo foi no toda quintal? hora. O que esse menino Eu tá sei em lá, tudo quanto é eu não lugar? sei, tá sabe que ele perdendo não foi tempo. ainda? Tá perdendo tempo. Alguém tinha que já falar, meu, Bruno, vai lá. Porque Eu tô assim, achando que uma hora ele aparece. esses Eu tenho caras, certeza. Ele tá enlouquecido com o Brasil. Aquele cara da Coldplay. O Chris Martin. A gente se encontrou com ele na Suíça, no festival do Montreux Jazz Festival, chegando no aeroporto, show da Beth Carvalho. Quando ele viu a gente, ele já veio em cima. Cavaquinho, eu amo cavaquinho. Que legal, cara. I love cavaquinho. Aí ele saiu andando assim, quando ele tava lá longe, ele falou assim, peraí, voltou. Aí eu fiquei assim, tá, tudo bem, o que ele falou? Aí o cara falou assim, vai ter uma festa na casa dele hoje à noite, ele quer que vocês estejam lá. E foi ele embora. só andando, eu falei, legal, mas passa o endereço. Passa o endereço, né? Pô, vai lá em casa, hein? Cara, Tá, tava vai fora. E sumiu, e aí nunca mais a gente encontrou. Mas acho que a gente foi o primeiro do samba que ele teve esse... Que depois ele começou a ir até umas rodas de pagode aqui. tudo Sim, mais. foi. Tem que ir no quintal pra enlouquecer de Mas verdade. a tem gente que ir no ouve quintal. tudo. Tipo, o Quincy que nos deixou agora, tem álbuns do Quincy lá que a gente É, ouve. Quincy Jones. A gente presta atenção demais. O Magno mesmo sempre tá. Maurílio, vem cá, ouve essa aqui do Djavan. A gente fica. A gente é apreciador da E música. agora assim. mais ainda, né? Porque assim, depois que eu entrei pra academia do Grammy como Eu ia te perguntar lá. isso. Gente, senhoras e senhores, Cara. Magno agora, ele é votante Da academia. Grêmio da Membro Academia do Grammy Latino. Ótimo. Aí, cara, quando chega pra mim lá, chega uma tonelada. Eu tava mostrando pro Maurílio. É muita música pra ouvir. É tipo 2.000 músicas dentro de uma categoria só. Sim. E é isso que você tem que fazer. Você tem que ouvir tudo Ouvir. E, tipo, sei lá, que ouvir. tabular isso. Como é que você faz? Isso Não, eu você sei. vai ouvindo ali, aí você vota, né? Por exemplo, você vota e teu voto tá ali. Mas aí você ouve uma outra que você fala, não, essa aqui é melhor que aquela que Que eu já aí tinha. você apaga aquele voto e vota nessa, e vai ouvindo. Aham. Aí tem, entendeu? Aí quando você vê, você passou por É que nem aquele 2.000, coraçãozinho. são do- vários você vai- dias. Se pudesse escolher todas. São né? vários dias, assim, de votação. E aí vamos saber quem foram os vencedores, assim. É muito interessante saber que o rap e o samba, eles nascem do mesmo lugar
E eu quero saber também um pouco mais sobre essa experiência com o Emicida, com o Ed Rock, por exemplo, de misturar isso, tipo, o cara lá tá metendo um flow e vocês lá no ritmo. Como que é isso? É legal, o interessante disso tudo é quando você tem o entendimento do que está sendo feito, da mistura, né? E o mais legal é quando você vê que um rapper, por exemplo, ele tá super à vontade para rimar dentro do samba e ele se entendendo parte daquilo, né? Sim. Que o grande lance é assim, quando a gente vê, você dá uma olhadinha, dá uma espiadinha assim fora da janela, você vê o Criolo dentro do samba, você vê o Emicida dentro do samba, você vê o Mano Brown dentro do samba. Agora o D2 também. Você vê o Marcelo D2, você vê o Rap Hood, você vê eles se sentindo, eles sendo parte disso. Isso é a melhor parte de tudo, né? Sim. Porque essa coisa que acaba sendo até colaborativo e contributivo, porque aí uma pessoa que, entre aspas, né, ela está em um gênero musical que está totalmente conectado a outro, mas as pessoas, se não tiver um cuidado, separa. Né? Sim, sim, e a sim. ideia não é nunca separar. Porque, por exemplo, o partido alto, né, que vem do repente, o partido alto é o improviso. Certo? Aí, olha só, aí, se você for ligar, vai lá na nossa... Entendeu? Vai na nossa ancestralidade, a gente pega o repente, que é improvisado, que é maravilhoso, embolado, lá você vê aquela mulher com pandeiro e vai aquilo não é sensacional. E o caju e castanha, a mente do gente, cara é uma mente brilhante, esse caju e castanha e tal. Quando a gente chega no partido alto, vem a Aniceto do Império, aqueles os malandros da antiga, tem vários, né, Magno? Tio Hélio, o Campolino, da Mangueira, Xangô da são Mangueira. habilidosos no verso de improviso, né? Xande de Pilares, que é um habilidoso, tem a mente, né? Tem Almir de Neto, Beto Sem Braço, eles eram os caras que faziam a roda de samba. Epa, cachoeira de Macapá, Urió botou comida na boca da sabiá. E tinha que ser só assim. Ficava girando. Depois que acabava o A, ia pro E, acabava o E, ia pro I, depois ia pro O, e depois acabava no U. E ficava ali, aqueles 10 caras ali, no final só tinha dois. velho porque a mente fica sempre jovem, né? Quem não compra, exercitando. E o cara não podia falar parar, porque o parar termina com R. Tinha que ser sabiá, tá entendendo? Vamos lá. Vamos lá. Se for com E, Pelé, café... Não podia ser mulher, porque chulé. Mulher termina com R, então era chulé, então, sei lá, Indaraí, Andaraí, Bravo. Juqueí, Jacareí, então, eles ainda tinha essa regra, então você tenta imaginar, aí isso, quando chega isso no rap, é o quê? Freestyle, né? Freestyle. Você vê como é tudo ligado. Tudo ligado. E aí, quando o cara tem quando ele tem esse entendimento, ele acende todas as lâmpadas. Eu acho que o Emicida tem essa... Tanto é que ele fez esse documentário maravilhoso, que é o Amarelo. Né? Tudo é pra ontem, que ele faz esse passeio pelo samba, né? E traz toda a influência que ele teve do samba, todo o conhecimento que ele teve do samba. E isso acaba desaguando, né, nessa junção nossa aqui de se fazer música e misturar, né? Então, e inspirar. Sim, com certeza. É a grande função, grande E missão. vocês foram, assim, trilha, muito trilha do podcast Samba Contados, né, Total. dele. E ele até comenta, assim, o hip hop agradece muito ao samba. Quero saber quem o samba agradece. Quem vocês agradecem, na verdade. O samba agradece ao Semba, né? Que, tipo, é onde a coisa começa de verdade. A gente tá falando de Angola, estamos falando de África. E que ali é quando... Olha, tem coisas... É muito contraditório, na verdade. Porque quando a gente fala em agradecer, a gente, às vezes, é obrigado a agradecer até sobre o olhar de uma coisa maldosa, né? Porque essa travessia do mar, né, das pessoas vindo do continente africano para o Brasil, ela foi, talvez, assim, uma das piores coisas uma das catástrofes mais tristes que a gente teve em toda a história, né? E disso só podia restar uma herança, né? E essa herança, que é a música, que é o samba, né? Ela traz uma coisa maravilhosa, ou seja, né? Então, é consequência de uma coisa muito triste. Então, a gente agradece, o samba agradece os seus ancestrais, né? É isso que quem o samba agradece, os ancestrais. É porque até mesmo quando a gente fala de rock, quando a gente fala de samba, de rap, de hip hop, tudo começa no tambor, entendeu? Começa naquele tambor lá ancestral e vem trazendo, e isso vai fazendo a ligação de tudo, né? Porque no final das contas a arte, ela é o grande, acho que ela é o grande norte, assim, para todos nós, é a arte no final, né? A caneca que foi feita,
o relógio em forma de rádio, o microfone, tudo isso em função. E aí, no final das contas, quando a gente fica dando essa volta no deserto, no final das contas é para acabar em quê? Em arte, né? Então a gente precisa só agradecer acho que o ancestral que a gente tem, é isso. Sem dúvidas. E até pensando um pouco aos temas, assim, sobre ancestralidade, orixás, vocês já tiveram alguma história, assim, de preconceito em relação a isso, assim? A gente já começa a nossa vida já sofrendo preconceito. Por quê? Era quinteto em branco e preto. Quinteto em branco e preto. Já era bem conceitual, né? Já afiliados de Bete Carvalho, que era uma pessoa de esquerda, né? Militante, que vinha e ia pra rua. Que não baixava. Se precisasse, ela ia pra passeata junto, não baixava a cabeça. E aonde a gente chegava com ela, a gente via realmente a Bete Carvalho sendo aquela pessoa que imprimia a política em tudo que tinha. Não era só na música, não era só ali no samba. Tava na roupa, tava no que ia falar, tava na produção. Ó, rua, isso aí não pode aparecer, ajeita aquilo lá. Então ela tava o tempo inteiro, né, analisando essas coisas e trazendo pra gente como uma forma de conhecimento. A gente virou meio que o herdeiro de tudo isso, né? E essa coisa vai fazendo a gente ter um entendimento do que é a questão política de tudo, né? E aí nesse caminhar, né, a gente entendendo a indústria, entendendo até o propósito de muitas pessoas, do mercado e tal, aí a gente vai começando a perceber que o nosso som, né, não tava batendo com o que era a proposta desse Brasil capitalista. Tipo assim, peraí, isso aí não, né? Porque isso inspira demais, isso é muito rebuscado, isso é uma coisa para um outro público e tal. E aí isso vai fazendo a confusão na nossa cabeça e a gente quase se entrega pro mercado, entendeu? Por questões políticas. E a gente foi vivendo esse tipo de preconceito a vida inteira. Muitos não, né? Muitos não. Muita gente falando, cara, você não grava um ska, vocês estão cantando esse samba. Canto óbvio. Isso aqui é coisa de velho, cara, vocês estão usando chapéu. Obrigada. Pô, o que é isso? Vocês são novos e tal. E aí a gente quase se entregou, porque a gente amava essa coisa do Cartola, do Candeia. Sim. E aí, por conta desses monte de preconceito, sem contar a cor da pele, né? Aí pronto, aí a gente entra em outro. Quando a gente colocou, quando a gente colocou pretos, a dupla pretos, eu vi, teve jornalista, o Zé, que me perguntou, mas vem cá, tudo bem pra vocês, pretos? Eu falei, ué, tudo bem, tudo ótimo. Você tá me enxergando? Não, porque tem pessoas que vão falar preto, não pode falar preto, né? Vai falar moreno. Não é moreno, não é preto. Não é moreno. Então, tem gente que fala assim, os morenos. Não, mas o nome é preto, meu amigo, não é os morenos. Como é que vocês dois, lógico, vocês devem ter uma equipe, né? Conseguem tocar todas essas coisas juntos? Vamos falar de, por exemplo, 2025. Aí tem Turnê Cartola. Certo. Vamos falar assim. Aí tem Samba da Vela, tem o Quintal. A dupla Pretos, né? Que a gente faz o Pretos do Pagode. Pretos do Pagode. Como é que se organiza tudo isso? Desculpa, eu fiquei curioso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Uma coisa que a gente aprendeu desde cedo, porque a gente sempre foi criado com as nossas tias, né? As matriarcas, né? Nossa mãe, a nossa tia, as nega véia, digamos assim. A gente sempre ouviu as mulheres, a gente sempre foi obediente, né? Então, no caso, a gente tem uma produtora, a Margarete Valentim, que é duro na queda, trabalha muito, né, Maurício? Faz um trabalho sensacional. Muito. E, cara, aí ninguém se mete na área de ninguém, Maurício é da área musical, como ele estava dizendo, né? Ele dá o pitaco, né? Mas cada um eu faço a parte artística, ele faz a parte musical, ela faz a parte administrativa, né? E aí ela tem uma equipe que cuida, né? E aí a gente toca esse barco. Então a gente consegue fazer essa coisa meio que em três aqui, proliferar, sabe? E vai ensinando, porque aí vem os filhos também, vem uma galera, né, que vai aprendendo com a gente e a gente vai aprendendo com essa galera também, porque uma galerinha nova que vai chegando e a gente consegue, né, dar conta, né, de todos esses trabalhos, né, porque assim, aqui é uma máquina ambulante de pensamento, tipo, tem projeto até 2030, eu também. Seguro, Rojão. Né, Margarete também é outra também que tem 1000 projetos. Vocês não brigam, né, irmão?
Todo dia. Todo dia. Todo dia. Normalmente briga pouco. Tipo assim, Irmãos Gallagher do a samba. gente- A gente briga todos os dias. Minha filha tava falando, nossa, aí ela para assim, ficou olhando e fala, vou até subir. Margarete sai, aí fica... Quando a briga começa, eles saem. Debate. Aí eles vão aproveitar pra ir assistir um filme. Porque É vai aquela demorar, briga que fala porque assim, vai demorar, não, né? mas essa caneca eu coloquei assim. Não, mas você disse que o disse o que o outro não disse. Sei. Não, mas você Irmão. disse que... Irmão, coisa normal. Aí fica 40 minutos no final. Ah, resolveu. Pô, perdemos todo esse tempo. Verdade, né? a gente não É, perdeu né? tanto tempo A discutindo, gente isso não briga falou pouco. 10 A cartolas. luva tá desgastada, mas a gente briga pouco. Boa. Ai, boa. que coisa linda, gente. Ó, gente, Muito cara, eu obrigada. ia conversar com você umas 2 horas, né, bebê? Aham, Dá queria pra gente falar prosear, mais. mas eu A gente falou do Cartola? Não falou do Cartola. Falando do Cartola, Aham. que vocês vão estar. Mas quer falar é. mais alguma coisa? Agora é o momento, Faz um Cartola. jabá agora de vocês. Não, a gente não, só agradecer o Cartola, né? Porque esse disco que a gente regravou, Cartola 74, né? Foi o primeiro álbum do Cartola, produzido pelo Grande Pelão, que é uma boa. pessoa muito importante que a gente gostaria de ressaltar. Foi o cara responsável pela gravação desse álbum. Foi ele que insistiu, aconteceu, e hoje a gente está aqui reproduzindo esse álbum fielmente, assim. Claro que sempre vai escapar algumas coisas, porque não tem como a gente reproduzir, e também até perde um pouco da graça. O ideal é só... Mas a ideia desse álbum do Cartola é a gente trazer para esse público nosso que nos segue uma referência do que é esse grande compositor, esse artista maravilhoso que foi o Mestre Cartola. Isso O aí. interessante é que o disco acabou, a gente terminou o disco no dia do aniversário do Cartola. Coincidência, Coincidência. mas significa muito. Significa Interessante, demais. porque não estava nem marcado assim, né? Tinha que terminar um negócio. Ah, não, tem a data aqui. A gente foi lá pro estúdio para terminar, fazer a última audição e tal. Que dia que é hoje? É o dia do aniversário do Cartola. Uau. Que maravilha, né? Muito bom, é o Sensacional. universo. Eu queria agradecer Legal, demais gente, vocês. muito Muito obrigada. obrigado, Magno. Muito obrigado, Foi Maurílio. Os sensacional. Pretos, Vocês são cara. maravilhosos, bebê. Perfeito. Vai lá no Instagram deles, tem toda a agenda, vai ter tudo isso lá. Isso tá? aí, Eu tava lá. escutem um brinde ao Mestre Cartola, vão nos shows, entendeu? Aproveite. Se inscreva no canal, curte, faz aquele engajamento que a gente gosta pra gente adora. espalhar, entendeu? Um brinde E ao Mestre agradeço, Cartola? um Com brinde xícara, hein? ao brinde ao Cartola, Cartola, pretos. um brinde a vocês, Ó, pretos, rosa. pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Zé. Verde, rosa Aê, da mangueira. valeu, gente! Obrigada. Valeu, família! É água, tá? Podia ser cachaça. Ou café. Qual?